En los idos de 2011, Dios me permitió caer en mis manos una reflexión. 2011, imagínese usted, hace mucho tiempo. Algo así como 15 años, ¿verdad? Una reflexión que hablaba de las perlas. Sabe, hermanos, que la perla es una joya muy preciada, ¿verdad? En todo lugar. Por lo menos en medio a la gente que tiene dinero, gente poderosa, ¿verdad? Regalos que los maridos, los novios le dan a sus novios, a sus parejas. Também aí companheiros, parejas, les dão regalo a suas esposas, às amadas, e les dão aí anilhos com brilhantes, verdade? Com diamantes, com esmeraldas, com pedras preciosas. Outros lhe dão collar de perlas. É um regalo tremendo, muito caro, uma joia muito cara, verdade? Las perlas, pero la cuestión no es que mucha gente no sabe de dónde vienen las perlas, ¿verdad? Algunos creen que las perlas vienen ahí de la tierra, de escarbar, como sacamos el oro y otras piedras preciosas. La perla más bien nace en el mar, en el profundo del mar, ¿verdad? En el profundo del mar. Dice, hermanos, que hay un animalito, como si fuera un marisco que conocen por acá, una concha, ¿verdad? Llamado ostra. Y esas ostras son las que producen las perlas, ¿Y cómo se produce la perla dentro del cuerpo de ese animal? Que es una concha, así como marisco, como la gente anda cazando ahí para comer, La perla nace a perla nace en el cuerpo de ese animal como fruto del dolor, amém? Fruto del sufrimiento, fruto de la angustia, como fruto de una herida. ¿Qué es que sucede, hermano? Es como una conchita, una concha, ¿verdad? Quando se mete esse animal dentro de la concha, alguma piedrecita do mar que queda aí causando incomodidade, ou algum gusano que se mete aí, verdade? Que hace la concha essa ostra? Ela produz uma substância chamada nácar. E essa substância, o que hace, ela vai cobrir aquele invasor. Cubre aquele invasor para evitar que aquela, seja um animalito, seja uma pedrecita, uma suciedade, o fundo do mar, para evitar que aquele cause problema e lá destrua. Então, é uma defesa. Esse nácar é uma substância que vai cobrindo camadas tras camadas, até evitar que aquele animalito, que aquela suciedade cause infecção ou morte a la ostra. Então, a entrada de uma substância no profundo da ostra causa herida, amém? Causa incomodidade, causa dolor, e a reação desse animal, que não tem como nós outros braços para quitar coisas de nós outros, verdade? Não pode ir ao hospital, usar um bisturi para agarrar e quitar algo. Então ela produz uma substância, e essa substância vai ponendo camada sobre camada até que aquele desapareça ou quede aí, sem poder fazer nenhum dano. Pero estas camadas e mais camadas de nácar, dessa substância, é o que vai formando a perla. Então, se a perla é o resultado do dolor, de uma invasão de um corpo estranho que se mete dentro desse animal, verdade? A perla é isso. É essa substância que vai crescendo, que vai formando, que se vai solidificando, de forma que é criada uma perla, uma pelotita redondita, brilhosa, de muito valor, para ser joias no mercado, muito buscada por isso. Então, irmãos, nós outros podemos entender que o resultado do dolor nesse animal levar a produzir algo hermoso, algo lindo, algo bonito,
algo apreciado, amém, irmãos? E penso que nós devemos aprender com esses animalitos, verdade assim? Porque nós outros, em nosso coração, somos invadidos algumas vezes, verdade? Aí vem a ofensa, aí vem a humilhação, aí vem uma palavra dura contra nós outros, aí vem sentimentos como rechaço, abandono, preconceito. Tudo isso são coisas que entram dentro de nós outros, e nós outros devemos buscar e entender o que vamos fazer com isso, verdade? Qual é a reação que vamos a ter quando enfrentamos essas adversidades que causam dolor, que causam angústia, que causam aflição dentro de nós outros? Amém, igreja? La ostra cubre todo esto, cubre e produz algo bonito e algo preciado, amém? Quem sabe, irmãos, nós outros tratemos de entender que muitas vezes o dolor, a aflição, as coisas que nos sobrevêm, não vêm evidentemente para destruir-nos como esta invasão na ostra, senão a oportunidade que Deus nos dá de produzir algo bueno, amém? De usar este dolor, esta ofensa, esta incomodidade, para de aí sacar algo bueno, aleluia, que glorifique a Deus. Me está entendendo, igreja? É dizer, então, que uma ostra que não haja sido herida, jamais vai produzir pérola. Me está entendendo? Jamás. A pérola nasce de uma invasão, de um dolor, de uma incomodidade, de algo que penetra aí, e a ostra produz algo para fazer algo bonito, amém? Sabe, irmãos, que nós outros, de igual maneira, as heridas, as ofensas, os problemas, devemos utilizar isso para produzir algo bueno, amém? Repita comigo: na ostra que não haja sido herida, não vai produzir pérola, amém? Tu e eu, se nós somos afrontados, perseguidos, humilhados, llenos de problemas contra nós outros, se nada disso acontece em nossa vida espiritual, não vamos a produzir nada. Me está entendendo? É a forma que Deus permite que nós outros crescamos espiritualmente. É a maneira que Deus permite que nós outros produzcamos frutos, algo bonito, algo bueno, de las aflições, de las angústias. É quando Deus vai forjando nosso caráter, aleluia. Quantos dizem amém a isso? É de los golpes de la vida, de las humilhações, amém? De las tristezas e angústias, de aí o Senhor vai forjando algo bueno em nossa vida. E você, irmãos, em algum momento se ha sentido herido por duras palavras de alguém? Em algum momento ha sido acusado de fazer algo que não sente? Ha sido humilhado, ha sido golpeado em tuas emoções em alguma vez? Te has sentido alguma vez excluído da família, rechazado por los tuyos? Sim ou não? Qual ha sido tu reação? Te ha entristecido, has chorado, te has levantado, alçado a voz para falar, para ofender, para dizer quatro? Sim ou não? O que has hecho? Amém? Quando isso sucede, aproveite estas oportunidades para crescer, amém? Cubra essas amarguras e tormentos com grandes camadas de amor. Como a la concha, vai cobrindo camadas de amor, amém? Lo que pasa es que muchas personas, hermanos, lo que hacen es mantener la herida abierta, expuesta, y van ahí, sabe, como que les agrada o dolor, les agrada aquela aflição, mas bem provocam mais aún, buscam mais pleito, mais confusão, verdade? Buscam discussão, buscam enfrentar aquele de uma maneira totalmente equivocada. A maneira correta é cobrir com amor, com perdão, com graça, com misericórdia, para que algo bueno pueda nascer. Mas se tu utiliza essas coisas para dar como câmbio a mesma moneda,
você se vai enfermar más aún. A herida nunca vai cicatrizar. Alô, igreja? Amém? Então, se uma pérola é o resultado de uma herida que foi sanada. Alô? Amém? E a ostra logrou sanar essa herida, e que algo bueno pudera nascer aí, que nós outros podemos fazer o mesmo. Amém? Nunca devemos, irmãos, que as heridas nos causem tanto dolor ao ponto de não podermos levantar, de não podermos produzir algo para Deus, para o reino, para nós outros mesmos. Amém? Glória a Deus. Não sigamos alimentando malos sentimentos, raízes de amarguras e ódios de coração, porque isso nos vai enfermar aún mais. E as heridas nunca se vão cicatrizar se nós outros não aprendemos como cobrir com amor tudo isso, perdonar, compreender, transformar em amor o dolor. Alô, igreja? É a única maneira, irmãos, que Deus pueda usarmos para a glória de seu nome. Homens e mulheres de Deus usadas por Ele não são usadas porque são buenos, porque são perfeitos, porque nunca enfrentaram situações, porque nunca se enfermaram, porque nunca foram ofendidos. Não, mas bem por estas razões é que Deus nos usa. Amém? Assim que não temas a aflição e a persecução. Cubra isso com amor, cubra isso com misericórdia, com compaixão, com graça. Aprenda a perdonar e saca proveito a todo isto. Como estão entendendo, irmãos? Saca proveito a todo isto. Sabe, irmãos, você se acorda de você? Tinha toda a razão para transformar-se em um homem amargado, verdade que sim? Todo o que viveu, todo o que sofreu, irmãos, teria que ser um homem cheio de problemas psicológicos, emocionais, teria que estar metido em um consultório de um psicólogo sendo tratado de por vida. Pero não, não, irmãos. Ele aproveitou, ele decidiu que estas heridas não lhe iam causar enfermidades aún piores. Amém? Ele decidiu que essas heridas fossem usadas para transformar sua vida e a vida de outros. Amém? Que estas heridas que tinham causado, que essas ofensas que tinham lançado sobre ti, utiliza isto para benefício tuyo e para bendecir a outros. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Se assim não for, irmãos, nós outros jamais poderíamos ser usados por Deus. Jesus foi castigado, humilhado de toda maneira, pero utilizou todo isso para benefício de um povo. Amém? Que não tinha entendimento, pero que o Senhor tinha entendimento claro que seus corações não estavam em condição de entender seu ministério. Amém, igreja? Aprenda isso, aprenda com Davi. Oh, Davi, quantas vezes quizá sentimentos como abandono, rechaço, como soledade se meterem no coração de Davi. Está aí metido no deserto, toda a família vivendo a bendição da comunhão à mesa, e Davi no deserto, olvidado, cuidando de ovelhas. O que lhe parece, irmãos? Alejado da comunhão da família, pero, aleluia, todo isso ele utilizou para aproveitar o tempo e permitir-se ser forjado por Deus. Amém? E nesse tempo de soledade ele aprendeu a pelear com ossos e leões. Amém? Aprendeu a pelear contra a soledade e não permitir que a soledade enfermara seu coração. Assim, não temas estar solo. Não temas estar solo. Desfrútalo. Desfrútalo. Amém? Se te han abandonado, se te han errado, amém? Se te han rechaçado, se te han hecho a um lado, não te queremos, não queremos tua presença aqui, diga, Senhor, graças. Sacude o povo de tu pé e vá a outro lugar, amém? E sinta a presença de Deus, amém, igreja? Davi utilizou esses momentos, amém? Meu papai não entendia, nem mesmo seu papai entendia qual era o mistério de Deus na vida de Davi, pero Davi aproveitou todo isso, amém?
E quando se apresentou a grande oportunidade de sua vida, ele não desaproveitou. Amém? A grande oportunidade de sua vida, a gente atemorizada delante do gigante, e Davi disse: tranquilo, vou eu por eles. Amém? Vou eu por esse incircunciso de coração. Amém, igreja? Não desaproveitou a oportunidade. Podia estar traumado por toda a situação que viveu desde sua niñez. Agora era um adolescente, pero não era um adolescente problemático. Amém? Não era um adolescente lleno de traumas, de ansiedades, de depressões, de angústias por haver sido maltratado no seno familiar. Não, ele aproveitou tudo isso para crescer, sendo um jovem. Amém? Que tu podes, irmãos, crescer com todas essas adversidades, aprender de Deus, aproveitar os momentos de soledade e buscar uma maior intimidade com Deus. Amém? Em tua soledade, a intimidade com Deus pode ser incrementada, aumentada, multiplicada. E naquele momento, quando Davi enfrentou o gigante, não era apenas o gigante que ele estava enfrentando. Amém? Ele enfrentou e destruiu a burla que haciam contra eles, nossos irmãos. Que queres aqui, chiquito? Amém? Ele enfrentou os medos e a incredulidade. Um rei que vivia atemorizado, sem saber o que fazer, não tinha autoridade para pelear, para entrar na guerra. Ele peleou contra a falta de discernimento de seu mesmo padre, que nunca entendeu, verdade? Nunca entendeu, nunca viu em Davi algo grande que Deus tinha na vida desse jovencito. Dos outros, às vezes, irmãos, não entendemos as coisas grandes que o Senhor tem em la vida de ninhos, muitas vezes, porque são imperativos, porque são peleones, porque são problemáticos. Nós outros hacemos assim, verdade? Mas não nos damos conta do que Deus tem na vida desses ninhos. Amém? Por quê? Porque nos falta o discernimento, o mesmo que lhe faltou ao papá de Davi, aos irmãos de Davi. Amém? Que se creiam os grandes soldados do exército de Saul, pero quando tiveram que ser provados realmente em meio à batalha, se aquietaram e não puderam fazer nada. Amém? Quem teve que sacar a batalha, quem teve que vencer o gigante, foi Davi, e o que havia sido rechaçado. Então, se Davi, irmãos, não se permitiu enfermar por isso, amém, irmãos? Deus, a lo mejor, tem grandes batalhas para que tu las enfrentes e las venzas. Amém? Que tu seas vencedor de grandes batalhas, pero para que isto suceda, o Senhor te vai tratar, te vai moldear, te vai trabalhar em tu caráter, em tu vida. E como lo vai ser? Através de estas circunstâncias que vivemos diariamente. Amém, igreja? Eu não sei se você se dá conta, eu me dou conta, mas não sei. Quem me acompanha de 2003 para cá, quem estava aqui em 2003? Levanta a mão. 2013, você estava, verdade? Irmã Ana Luísa chegou um pouco depois, verdade? 2013, você estava não sei onde, aí com o teu marido, verdade? Irmã Gerardinho não era convertida todavia. Irmã Antônia, eu creio que não era convertida, já era, 2013, não, verdade? Chile já era, já servia em valores, verdade? A irmã Letícia não era convertida ou já era, 2013? Não, verdade? ¿Ves? Amém? Pero eu, irmãos, fazendo uma reflexão profunda de minha vida, não estou aqui tirando flores sobre mim, verdade? Pero sei quantos cambios Deus ha hecho em minha vida, quanta coisa Deus ha transformado em mim. Amém? Os que caminham comigo há muitos anos devem dar-se conta que coisas han cambiado na vida de Pedrito, sim ou não? Coisas han cambiado em tua vida, e como Deus a utilizou, quem utilizou Deus para transformar-nos, para sermos melhor do que éramos antes. Amém? Câmbio. E todavia sigue Deus processando, trabalhando, moldeando, permitindo as situações, para que nós outros podemos ir crescendo, avançando, como diz Paulo em Efésios, derrando de ser ninhos espirituais, amém? Alcançando a plenitude da graça de Deus, como
através da vida, das enseñanças da vida que o Senhor nos dá, nos permite. Assim que não temas o rechazo, a soledade, o abandono, não temas as ofensas, se te tratam mal, se não te entendem, se não te aceitam no grupo, se não te aceitam na família, disse: olha, Jesus me aceitou como sou, amém? E sigue trabalhando em minha vida, aleluia, amém, igreja? É isso aí, irmãos, é isso. Mateus 15, olha a tua vida aí, Mateus 15. Aleluia. Mateus 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. E aqui uma mulher cananeia que havia salido de aquela região clamava dizendo: Senhor, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Minha hija é gravemente atormentada por um demônio. Uau, que tremendo isso, verdade? Pero Jesús não lhe respondeu palavra. Então, acercando-se seus discípulos, le rogaram dizendo: despídela, pois dá vozes tras nosotros. Ele respondendo dijo: não sou enviado senão a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Então ela vino e se postrou ante ele, dizendo: Senhor, socorre-me. Respondendo ele dijo: não está bem tomar o pão de los hijos e echarlo a los perrillos. Ela dijo: sí, Senhor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caem de la mesa de sus amos. Então respondendo Jesus dijo: oh mujer, grande es tu fé, hágase contigo como quieres. E sua hija foi sanada desde aquela hora. Uau, irmãos. Essa mulher agora tinha todo para sentir-se ofendida, menospreciada, verdade? Tinha todo. Imagina se tu vai buscar ajuda a alguém e alguém te trata com menosprezo, e alguém te diz: não, eu vou perder tempo contigo, não te vou ajudar, não. Eu creio que em algum momento nós outros temos vivido essa situação, verdade? Eu he vivido essa situação em algum momento. Pero Deus permite, verdade? Assim, Deus lhe permitiu, foi Jesus mesmo que provocou esta mulher, em primeiro lugar, a actuar com fé, a demonstrar realmente que tanto queria ela a liberação de sua hija, que tanto lhe urgia a liberação de sua hija. Disse que a hija de ela era gravemente atormentada por um demônio. Ou seja, irmãos, quanto tempo que esta mulher teve que conviver com um espírito maligno dentro de sua mesma casa? Sabe o que é viver com demônios dentro de casa, irmãos? Há desordem, há pleito, há confusão, há enemistades, há desordem na casa quando há demônios aí, movendo-se em ambiente familiar. Creia-me, sim que há, porque o que fazem eles é este, amém? E essa mulher teria que conviver com esse espírito dentro de casa, e pior que isto, alojado na mente de sua hija. Isso é forte, irmãos, amém? E na mente de sua hija estava esse demônio. Sabe o que, irmãos? Ela escutou a forma que Jesus a tratou, né? Nós podemos pensar: Jesus a tratou com menosprezo. Não, Jesus não ia menosprezar uma pessoa. Pela forma com que ele a tratou, ele pudo haver pensado: esse homem me está menospreciando, verdade? Disse que é o profeta que sana, que salva, que liberta, verdade? Me postro diante de ele, lhe chamo de hijo de Davi, e me trata desta maneira, verdade? Seguramente que ela conhecia Jesus, sabia, porque ela chama Jesus hijo de Davi. Já havia escutado dele, sabia da história de Jesus, sabia que ele era o único que podia libertar sua hija.
pero não foi bem tratada. Amém? Não foi bem tratada. E disse ao Senhor: não, eu não vim por essa gente, eu não vim por os perrilhos, vim por meus filhos. Que lhe parece, irmãos? Ela pudo haver utilizado todo isso para enfermar-se, para regressar à casa enojada. Amém? E se houvesse regressado à casa enojada, que hubiera passado com a ira? Estaria e vai permanecer com esse espírito maligno. Pero a mulher passou por em cima de todo isto. Amém, irmãos? Muitas vezes nós temos que passar por em cima das humilhações. ¿Me está entendendo, irmãos? De las afrentas, de lo que nos dice la gente, nós tapamos o oído e seguimos adelante. ¿Me está entendendo? Não nos detenemos a discutir e a pelear e a ofender e a sacar aí punhos para... Não. Nossa vida não é essa. Amém? Nossa relação com Deus não nos permite andar peleando vecino com vecino. Me está entendendo? Oh, aleluia. E he escuchado de gente aí que anda peleando com a gente de igreja, peleando com a gente da comunidade, e a gente da comunidade manda aqui ao telefone do pastor Pedro, ponendo-lhe quejas. Que lhe parece, irmão? Ponendo quejas, pastor, venha que tu obreira, que tu hermanita, que ora, que levanta a mão para arriba, e que diz que me vou com ele, venha do que a minha dito aqui. Aqui tem. Que lhe parece? Assim andamos os tipos. Me está entendendo, irmãos? Que feio, irmãos. Que feio. Imagine-se você levanta a mão, echa a louco aqui, canta, dança, alegra o coração na presença do Senhor, depois sai daqui a pelear com os vecinos. Todo o que ha hecho aqui se esfumou, se foi, verdade que sim? Não tuvo resultado, não provocou nada de bom em tua vida. Amém, igreja? Esta mulher aqui, irmãos, não se deixou enfermar por lo que escutou. Amém? Ela mais bem sacou proveito para seguir na conversação com o Senhor. Ela entrou em um debate com o Senhor. O Senhor está dizendo: eu não vim por esse povo, vim por meu povo. E a mulher: não, peraí, sabe por que é? Ela entablou uma conversação, provocou Jesus a seguir falando e ela seguiu também. Mas não era uma discussão, não era um pleito, amém? Ela estava peleando por sua casa, peleando por sua filha. Me está entendendo, igreja? E Jesus lhe estava dando corda, lhe dando cabida. Vamos ver. Que tens em tu coração? Amém? Hasta onde estás disposta a pelear por la sanidade de tu hija? Como estou entendendo? Hasta onde estás disposto a enfrentar o que seja com tal que os tuyos sejam salvos? Se todo te ofenda, se todo te deprime, se todo te causa dolor e angústia, como Deus te vai usar para dar testemunho dentro de tu casa, dentro de tu comunidade? Amém? Se o impio te diz uma coisa e te ofende, tu abre a bocota e... Que testemunho está dando? Que testemunho estás dando, irmãos? E os impios muitas vezes fazem para provocar-nos, para ver o que temos dentro. Me está entendendo? Assim não fazem, irmãos. E Deus permite. Deus permite para que nós outros mesmos podamos ver. De verdade que algo me falta. De verdade que tenho todavia heridas expostas que não foram sanadas. Estou querendo produzir pérolas, tá? Bendições e coisas lindas e hermosas para Deus, mas todavia há heridas aqui que não han sido sanadas, não han sido cicatrizadas, não las he coberto com amor, com graça, com perdão, com misericórdia, mas bem, las estou destapando a cascarita, a crosta esta, e sigue aí echando pus e todo o demais. Me está entendendo, irmão? Se diz pus aqui, pus? Se diz? Sim ou não? Amém? Infecção, você? Amém? Em vez de buscar uma sanidade, está todo o tempo assim, destapando aquilo. Me está entendendo, igreja? E o organismo não logra cicatrizar, cerrar a herida, porque a pessoa está sempre assim,
todo lhe causa dolor, todo lhe ofende, todo lhe duele. Alô? E não me diga isso porque blá blá blá, e aí vai lá, gente. Não se deixa, ¿verdad? Não aguentam nada, como dizem por acá. Amém? E os impíos às vezes descobrem a debilidade que temos e nos provocam e nos dizem coisas, e se burlam de um e provocam problemas em nós outros para ver qual é a reação que temos. E a lo melhor recebe o pastor Pedro mensajitos por aqui: pastor, venha, pastor. Aqui está. O que lhe parece? O que estamos fazendo, irmãos? Se Deus ha permitido, é porque alguma razão Ele ha permitido. Se Ele ha permitido certas situações, é para que nós outros cerramos a boquita e miramos hacia dentro e vê, esta área todavia me falta. Se abro minha boca para falar, essa herida nunca vai cicatrizar. Amém? É isso, irmão. Teremos que cobrir todas essas coisas com amor, com graça, com perdão. Essa mulher foi insistente, perseverou e arrancou das mãos de Jesus o milagre que ele ocupava. Ela ocupava um milagre de parte de Deus. Amém? Se houver ofendido com o Senhor, se houver salido batalhando, esse profeta, nada que ver, como estaria sua hija? Hasta hoje estaria endemoniada. Verdade que sim, irmãos? Cubra todas essas situações com amor, amém? Como hace a perna, a ostra. Vá cobrindo camadas de amor, camadas de graça, camadas de perdão. Vá cobrindo, hasta que Deus veja reflejado Cristo em tu vida, em tuas atitudes, em tu caráter, em tu forma de ser. Amém? Hasta que Deus pueda ver, agora sim estou vendo o menino em ti. Amém? Que Cristo seja manifesto, irmãos. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Disse, irmãos, então, respondendo Jesus, dijo: ó mulher, grande és tu fé, hágase contigo como queres. Quantas coisas queremos, quantas coisas anelamos, quantas coisas esperamos em Deus, irmãos. Pero muitas delas não as recebemos porque queremos coisas aí guardadas, arrastramos situações aí por la vida e não as soltamos, não as derramos, avançamos pero arrastando um peso, cargas innecessárias. Alô? Todo me ofende, todo me duele. Amém? E Deus está dizendo: bueno, não te puedo usar como me gostaria de usar-te. Porque para predicar o Evangelho você vai enfrentar situações, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado por predicar de Cristo. Está entendendo, irmãos? Como Deus te vai usar em um ministério que Ele tem para ti, se qualquer coisa te ofende, se qualquer coisa te duele, se qualquer situação tu abre a boca e la cerra apenas quando alguém te golpeia, não la cerra a boca nunca. E anda a gente sendo ameaçada por aí, hein? E lá vai agarrar para eu pego quando passe a minha casa. Ai. Me está entendendo, irmãos? É sério, irmãos, é sério. Talvez por isso o Senhor nos derrou pouquitos hoje para escutar isto. Me entendes? Aprenda. Não dê lugar ao ódio, ao rancor, amém? Não dê lugar à indiferença. Utilize isto para bem, mas todo para transformar tua vida e a vida de outros. Amém, igreja? Jesus foi perseguido, ofendido, escarnecido, humilhado, agredido. Todo isso foi Jesus, menospreciado, muerto em uma cruz. Sin embargo, ele tinha tanto amor em seu coração, irmãos, que nada de isso lhe provocou tanto problema. Por quê? Porque a morte já estava predestinada que ia morrer. Não havia nenhum problema. Seu corpo não ia suportar tanta herida, pero sua alma, sua alma se mantuvo íntegra. Me está entendendo, irmãos?
Su cuerpo fue golpeado, le sacaron sangre, le hicieron daño y el cuerpo físico se debilitó y murió, el cuerpo físico, pero su alma, sus emociones y sentimientos permanecieron al tope. ¿Me está entendiendo, hermanos? Nada de eso enfermó su alma, ninguna ofensa, ninguna persecución, ningún escarnio. Jesús tenía tanto amor y compasión por las almas que ele supo como absorver esses golpes, amém? Absorver todo isso e seguir com a mirada puesta em la cruz, amém? É isso que Deus nos disse nessa manhã. Aprenda a absorver os golpes e não quite tu mirada de la cruz. La cruz é lugar de muerte, sim, é lugar de castigo, é lugar de justiça de Deus, mas também é lugar de redenção. Me está entendendo? Não temas se te querem clavar clavos em la mano, corona de espina em tu cabeça. Levanta tus olhos ao céu e diga: Senhor, graça por la aflição, por la angústia, graça por todo. Amém? Romanos disse, hermano, vamos ler aqui. Eu creio que tu sabes, verdade? Pero vamos ler aqui. É Romanos, sim, deve ser Romanos, sim, claro que sim. Romanos 8. É 8? Não. Eu estou em Hechos, Romanos 8, a partir do capítulo 8, vamos ler isso. E sabemos que, diga comigo, e sabemos que, diga bem duro, e sabemos que, a los que amam a Deus, repítelo, todas as coisas les ajudam a bem, esto es, a los que conforme a su propósito são chamados. Amém? Deus utiliza a aflição, a ofensa, os golpes emocionais, as humilhações. Se tu caminas corretamente bajo o propósito de Deus, todo te va bem, todo vai terminar bem. Me está entendendo? Amém? A lo mejor Deus vai permitir situações para que tu agarres todo isso e transforme em um antídoto para sanar as heridas de tu coração. Me está entendendo? Usa isso como antídoto. Amém? A pessoa te quer humilhar e tu sai por em cima como se nada. Aleluia. Está entendendo? A pessoa te quer ofender e tu diz: tranquilo, não passa nada. Amém? Não te deves enfermar, porque os que antes conheceu também los predestinou para que fuessem hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo, castigado, humilhado, perseguido, clavado em uma cruz, amém? Para que Ele seja o primogênito entre muitos hermanos. E a los que predestinou, a estes também chamou, e a los que chamou, a estes também justificou, e a los que justificou, a estes também glorificou. Que pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, repítelo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amém? Amém, irmãos. Nessa manhã, escute a voz de Deus, escute atentamente o que Deus está dizendo. Porque em nosso caminhar com Deus vamos enfrentar situações muito difíceis. Amém? Sabe por que Jesus não se ofendia com a gente? Em primeiro lugar, porque era lleno de amor. Ele é o próprio amor na terra. Amém? Lleno de compaixão, lleno de graça e de perdão. Amém? Pero também porque ele conhecia os corações da gente. Me está entendendo, irmãos? De la maneira que o Senhor nos lo revela o coração de la gente, muitas vezes através de sua palavra.
Nós outros vamos entender que muita gente que nos trata mal não é porque são malas pessoas, é porque estão vivendo na condição de pecado que las escraviza. Amém? Que não as permite ver como Deus vê as coisas. Essas pessoas, uma vez entregam sua vida a Cristo, cambiam, sim ou não? Muitas, não todas, verdade, mas a maioria cambia. Amém? São pelhones, ofendem, maltratam a outros. Aí Deus vai moldeando, trabalhando o coração, e quando se dão conta, essa pessoa é transformada. Passa a amar, era odiosa, passa a ajudar o necessitado, a ser boas obras, a ser obras de caridade, ajudar necessitados. Antes odiava todo mundo, agora abraça e beija todo mundo. Me está entendendo, irmãos? Disse, irmãos, que nós devemos aprender com o Senhor. Jesus conhecia o coração dela gente, por sua palavra, por as experiências que temos tu e eu com Deus. Não é difícil entender que algumas pessoas fazem o que fazem, não é porque são malas e que vão para o inferno direto, não, é por a vida que têm, porque não conhecem a Cristo. Uma vez que passem a conhecer o Senhor, Deus as vai cambiando e transformando. Pergunto eu nessa manhã: quantos aqui han sido transformados? A quantos viviam em problemas no passado e hoje esses problemas já não vêm mais? Quantos? Me está entendendo? E que só alguém que observava e dizia: não, essa senhora, verdade que sim? Hoje te vuelven a ver e disse: oh, de verdade que ha cambiado essa senhora. Por quê? Porque Deus foi trabalhando, cambiando, transformando em amor o dolor. Amém, igreja? É isso que devemos fazer. Jesus conhecia o coração do povo e a nós outros nos ha revelado o coração da gente. Se nós outros seguimos a corrente, ofendendo, peleando, gritando, chamando a los golpes, não estamos fazendo uma coisa bem. Não estamos sendo os filhos de Deus que Deus espera que seamos. Não estamos sendo os filhos de Deus, amados de Deus, chamados com o propósito de salvar a outras vidas que estão perdidas, de alcançar outras vidas que estão aí desahuciadas em um mundo. A nós outros, a ti e a minha pessoa, Deus nos ha chamado para isto, não para pegar, não para discutir, não para ser inimigo das pessoas. E sabe que? Se vuelven inimigas del Evangelho por nosso testemunho. Me está entendendo? Sabe que a gente te diz: não, essa igreja nunca vou meter meus pés aí. Para ser como fulano e como fulano. Aí não me vou a meter porque me peleei com a senhora essa que está uniformada de obreira. Que lhe parece? E que me ofendeu, que me disse um montão de coisas. Que lhe parece, irmãos? Como vamos querer atrair a gente, irmãos? Como vamos querer que a gente ame a Jesus, se nós outros que somos os embajadores desse reino, que devemos dar a conhecer a Jesus a gente, las tratamos como nada? Me está entendendo, irmãos? As pessoas não são perfeitas? Claro que não são perfeitas, irmãos. Tem problemas, são odiosas, são cheias de problemas, como éramos nós outros no passado. Nenhuma diferença há. Aqui, os que estamos aqui, nenhum de nós outros éramos perfeitos. Amém? Se alguém nos amava e nos queria, não era por lo bueno que éramos. Não lo creio. Amém? Éramos pessoas problemáticas também. Teríamos problemas que enfrentar em nossa vida, mas Deus, por sua graça e sua misericórdia, nos alcançou e nos transformou. Amém, igreja? Jesus conhecia o coração da gente, irmãos, e a las ofensas, a las persecuções, Ele as cobria de amor. Camadas de amor, de perdão, de misericórdia, de graça. Amém? A mulher que foi encontrada em pecado de adultério, Jesus pudo haver dito: olha, mulher, para ti não há salvação, te vão apedrear e te vão morir. Pero não, la abraçou, la aceitou e lhe deu palavra de sanidade e liberação. A mulher foi livre. Está entendendo, irmãos?
É isso que devemos entender nós outros. Por isso estamos aqui, irmãos. Não é por outra razão, claro, vamos para o céu sim, mas devemos levar com nós outros um maior número de pessoas com nós outros. Não somente os familiares de nós outros, pessoas que nos odiam, que não nos querem. Nosso testemunho tem que mostrar a esta gente que nós somos as mesmas que éramos no passado. Alô, igreja? Que nossas heridas e cicatrizes sirvam para transformar nossas vidas e a vida de outros. Amém? Talvez estamos aí arrastando traumas de nossa niñez, verdade? Porque fomos golpeados, porque fomos rechaçados, porque não nos queriam, porque nos tratavam mal, porque vivíamos em uma casa ajena, a casa do primo, da prima, da tia, e nos tratavam mal porque não éramos de aí. Em algum momento temos vivido essas situações, mas estamos em Cristo, irmãos. Estamos em Cristo. Temos que buscar em Ele sanidade. Se uma palavra que eu escuto hoje, uma palavra, uma ofensa, lo que seja, me trazer recuerdos que no passado escutava lo mesmo e me sigo enfermando por esta palavra, então o que Cristo ha hecho em tu vida? Se me ofendem hoje, da maneira que me ofendiam no passado, como vou sentir o mesmo dolor, a mesma aflição e a mesma angústia e o mesmo sentimento de vingança? Como? Se Cristo já me alcançou? Não está entendendo, irmãos? Alô? Não. Se o Senhor nos alcançou, fomos sanados por Ele, fomos libertos por Ele, fomos transformados por Ele e seguimos sendo transformados, seguimos sendo sanados por Ele. Nosso processo já está bem avançado, sim ou não? Quantos anos estamos buscando Deus? Quantos anos estamos metidos nesse lugar? Eu há 23 anos, e você não sei quanto. Já há bastante tempo, verdade que sim, irmãos? Como para cair na mesma rede, no mesmo pecado e na mesma situação? Não, temos que cambiar, irmãos. Temos que cambiar. A gente não se vai convertir, por mais que oremos, por mais que hagamos ayunos e consagrações e choremos aqui por as almas. Se as almas não miram a Cristo em nós outros, não vêm à casa de Deus, não vêm. Mas bem vão rechaçar esse Cristo que tu predicas, lo vão rechaçar. Me entende, sim ou não? Lo vão rechaçar. Por mais que tu diga, Jesus te ama, como te ama se tu é representante de seu reino e não me ama a mim, como de Cristo me vai amar? Me está entendendo, irmãos? Devemos, irmãos, fazer uma reflexão, mirar a ver o que estamos fazendo, que testemunho estamos dando à comunidade, onde vamos, a gente que nos conhece. A gente que me viu a mim 20 anos atrás, como vai haver o mesmo Pedro 20 anos depois, irmão? Alô? Como? Me explique isso, como? Como é possível que não houve câmbio, que sigo gritando, ofendendo, maltratando, humilhando, da mesma maneira que assim há 20 anos atrás? Então, alô. Amém, igreja? O que estamos fazendo, irmãos? O que estamos fazendo? Não estamos fazendo uma coisa ali, não. Estamos dando péssimo testemunho e dando lugar a que a gente siga falando e que a gente siga tirando pedra da igreja. Amém? Não, esses aí, assim dizem, verdade? Por quê? Porque não hemos entendido. Não hemos entendido que se o Senhor permite essas coisas, é para que aprendamos a crescer. Sabe Isaías 53? Quero ler este. Que triste, irmão, que triste isso, muito triste. Muito triste. Esse versículo já hemos lido 500 mil vezes. Isaías 53, versículo 3.
despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado em quebranto, e como que escondimos de ele o rosto, foi menospreciado e não o estimamos. Certamente certamente levou ele nossas enfermidades e sofreu nossos dolores, e nós outros le tuvimos por açotado, por herido de Deus e abatido. Mas ele, diga comigo, mas ele, herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados, e castigo de nossa paz foi sobre ele, e por sua llaga fuimos nós outros curados. Amém? Ele se deixou golpear e humilhar para que por seu dolor tu e eu encontráramos sanidade para nós outros. Aí está a sanidade, irmão, aí está. Não tem que carregar essa herida exposta aí, causando infecção e dolor. Diz o versículo 6: todos nós outros nos descarriamos como ovelhas, cada qual se apartou por seu caminho, mas Jeová cargou em ele o pecado de todos nós outros. Oh, aleluia! Nos apartamos, peleamos, nos rebelamos contra Deus, pero o Padre, por su amor e graça, agarrou todo o que era nosso e sobre seu Filho. Amém? Puso seu pecado, todo o nosso pecado sobre ele, angustiado ele, diga comigo, angustiado ele, e afligido, não abriu sua boca. Ponga tu mano em tua boca agora, diga assim comigo: Senhor Jesus, sea lo que sea, suceda lo que suceda, não abrirei minha boca. Amém? A não ser para glorificar teu santo nome. Amém, igreja? Diz que não abriu sua boca, como cordeiro foi levado ao matadeiro, e como ovelha delante de seus trasquiladores, emudeceu. Emudeceu e não abriu sua boca. Entende, irmãos? Está entendendo essa manhã, sim ou não? Que tremendo, irmãos. Que tremendo que a comunidade nos está mirando, nós estamos vendo, irmãos. Amém? Não, para eles não lhes toca profundamente o coração se andamos aí falando e pregonando que somos hijos de Deus, que esses impíos, não, irmãos. Eles nos observam, esperam ver coisas que deveriam estar em eles e não estão, espero que deveriam estar em nós outros. Amém? O amor e a misericórdia devem estar em nós outros. Não podemos exigir que estejam em eles, porque eles não têm a Cristo. Alô? Que eles entendam, não, eles não têm entendimento aberto. Eles abrem na boca e ofendem, e dizem 4 palavrotas e tudo. E tu o quê? Vai exigir deles perfeição? Vai exigir deles palavras lindas e hermosas e educadas? Não têm. Eles têm enfermidade em seus corações, eles têm raiz de amargura, ressentimentos, ódios. Têm eles, é o que têm, e echam todo sobre ti e sobre minha vida. E vai depender de nós outros, o que vamos fazer com isto? Eles echam o que têm, abrem a boca e vomitam o que têm no coração contra uno. Pero vai depender de uno que vamos fazer com todo esto. Como estão entendendo nessa manhã? Jesus, herido foi por nossas rebeliões, molido por nosso pecado, e o castigo que dá paz a nós outros estava sobre ele, e por sua llaga fomos curados. Amém, igreja? E nessa manhã, irmãos, quando regressa a tua casa,
Haga uma reflexão profunda. Amém? A ver, que será que os vecinos pensam de mim? Amém? Que será que o vecino de la derecha e de la izquierda pensa a meu respeito? Como lo trato ou como não lo trato? Amém? Se demonstro amor e misericórdia e graça, ou se lo trato aí a golpes e a ofensas e humilhações? Como a gente nos vê na comunidade, irmãos? Que diz a gente quando se reúne, quando tu passas na calle com tu Bíblia debaixo do braço como desodorante, verdade? Vamos para a igreja. Como a gente te vê, irmãos? Qual é o comentário que fazem a gente que está na cantina e vê você passar? Amém? La vecina, quando vê que tu estás tempranito, acomodando, organizando para ir para a igreja, qual é o pensamento na mente da vecina quando te vê saindo para ir à igreja? Me está entendendo, irmãos? O que pensa essa pessoa de ti? Qual é o conceito que ela tem de ti e de mim? Nós estamos entendendo nessa manhã, irmãos? Porque essa gente pensa. Amém? E lo vê lo malo, não vê lo bueno de uno. Não. Que tu ora, que tu clama, que tu haces buenas obras, eles não veem isso. Eles veem lo malo. Me está entendendo? Eles miram com agudez, com claridade, tus debilidades, tus problemas. Não te tiram pedras por lo bueno que tu haces na vida e no mundo. Não te tiram flores, te tiram pedras, incluso por as coisas que tu não lo haces. Está entendendo, irmãos? Como a gente entende? Qual é o comentário que fazem? Que conceito têm eles de ti? De uma vecina santa, íntegra, uma vecina honesta, uma vecina que não anda peleando com todo mundo aí, discutindo, sei lá, por o humo que queimou a basura da vecina, ou por lo que seja, por os chiquitos caminharem no jardim da vecina, não sei. Me está entendendo, irmãos? Devemos fazer uma reflexão nessa manhã, para que não sigamos aí escutando queixas da gente, e com razão se queixam. Amém? Se a queixa de eles é infundada ou não, que importa? Se o que dizem é verdadeiro, aumentar um pouquinho a história, que importa? Importa que alguém teve que escutar coisas que não devia escutar. Importa que alguém teve que receber mensagens que não devia receber, por o malo testemunho das pessoas, de nós outros mesmos. Amém, igreja? Curva tua cabeça nesta manhã, irmãos. Talvez empecemos hoje o exame de consciência nesse exato momento aqui mesmo. Que repito, é bem possível que as queixas da gente não todas sejam real e verdadeira. É possível que algumas coisas que dizem sejam mentira. Pero que é o que les motivou a dizer tais coisas? É isso que importa. Não o contenido de lo que han dicho, sino lo que les motivou a tirarnos pedras. Nem sempre nos tiram pedra por lo bueno que somos. Nem sempre nos tiram pedra porque o inimigo las provoca a que sejam odiosos por nós outros. Não. Às vezes é por nossos erros, por nosso mau testemunho, por não aprender de Cristo, sendo nós outros seguidores dele. Ele cerrou, calhou sua boca, como ovelha foi levada ao matadeiro e não abriu sua boca. Que triste, irmãos. Um cristiano, uma cristiana em meia carne, peleando com o impio. Imagine-se você, que contraste. É verdade assim? Que contraste, que feio, que feio. E todo o vecindário vem. Aí vamos para a rede social e põe, essa vieja, e aí abre um montão de coisa, velho. Triste, Senhor, vamos.
Nessa manhã nós te damos graça por tua palavra, Senhor Deus. Te alabamos e te bendecimos nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser diferentes. Ajuda-nos, amado Deus, a aprender pelas ostras que a aflição, a invasão de sua privacidade, a invasão de um ser que viene a causar um problema, a enfermar sua vida e a matar-lhe, mas bem utiliza isto para produzir algo bueno, algo hermoso que são as perdas. Ajuda-nos, amado Deus, que de nossas heridas podemos sacar coisas buenas. De nossas heridas podemos encontrar tempos de sanidade para nós outros e também para os demais. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a buscar em Ti, ó Deus, a sanidade plena, completa, a curação, amado Deus, a cicatrização de toda herida, de toda ofensa, de todo trauma, amado Deus, que nos vem aí causando problemas em nossa vida emocional, em nossa vida espiritual. Queremos ser sanados, queremos ser liberados, necessitamos ser transformados para poder a partir daí transformar a outros, ser sanados para sanar a outros, ser levantados para levantar a outros de estarem postrados em um pecado, amado Deus. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, como filhos tuyos. Não queremos, amado Deus, seguir na vida como se não te conheciéramos, como se Cristo não fosse o Senhor de nossa vida. Sim, lo és. Ele é o Senhor, Ele é o amo, o dueño de nossa vida. Senhor, toma o controle de nossa mente, toma o controle de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossos sentimentos. Toma o controle de nossa boca, de nossa língua, de nossos lábios, amado Deus. Guarda-nos em nome de Jesus. Que podamos, amado Deus, generar sanidade por onde passemos, levar sanidade, levar amor, graça, misericórdia e perdão por onde passemos, amado Deus. Eu que levanta a mão contra nós outros, amado Deus, receba um abraço de amor, de afeto, de carinho. Eu que alça a voz contra nós outros, recebo uma palavra, Senhor, de bendição para a sua vida, em nome de Jesus. E que o inimigo que se utiliza das debilidades humanas seja avergonçado completamente, em nome de Jesus. E que nós outros podamos encontrar em Jesus a paz, a tranquilidade e a convicção plena de que o Senhor nos ha chamado, não para viver em um paraíso, não para viver em um mundo perfeito, em uma família perfeita, em um vecindário perfeito. Não, o Senhor nos ha, Senhor, chamado para viver em meio dos lobos, amado Deus, em meio do pecado, da pudredumbre da sociedade. Aí, nesse ambiente, o Senhor nos puso para dar testemunho. Em meio à perdição, à contaminação, são nesses ambientes que nós nos movemos, no trabalho, na comunidade, onde quer que vayamos. O mundo está totalmente perdido, corrompido, e o Senhor diz que não nos sacaria do mundo, mas nos daria graça para viver neste mundo. Oh, aleluia, Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a dar testemunho de que o Senhor é um Deus de amor, de verdade, um Deus de amor. Que a gente escute e veja com seus olhos, Senhor, ó Deus, que o amor de Deus de verdade está em nós outros. Que nós outros temos aprendido a perdonar, porque também fomos perdonados. Oh, em nome de Jesus, amado Deus, bendice tua igreja, bendice tua igreja. Ajuda-nos a alcançar esse nível de madurez que o Senhor espera de seus filhos. Não rimos, Senhor, ninhos, indefinidamente ninhos. Teremos que crescer, teremos que sair da adolescência espiritual e ser adultos, amado Deus. Adultos, homens e mulheres de Deus, adultos em uma fé, amado Deus,
não ninhos, não adolescentes inconstantes. Teremos que crescer, teremos que avançar, amado Deus. Teremos que entender que o mundo sempre nos vai provocar, sempre vai tratar de fazer-nos danos, sempre vai tratar de destruir nossa fé, nossa integridade moral, nossa vida. Eles sempre vão buscar a forma de fazer-nos dano, mas nós outros, escondidos em Cristo, somos mais que vencedores, escondidos em Ele, guardados em Ele. Proteção completa, proteção plena, amado Deus. Não podemos sair pela mão do Senhor, temos que manter-nos aí na posição que Ele nos colocou, amado Deus. Em nome de Jesus, bendecimos esta comunidade e anelamos, esperamos ansiosamente, Senhor, quando o Senhor vai começar a ser algo grande nesse lugar, algo que de verdade toque nos corações e cante suas vidas. Pero primeiramente sabemos que o Senhor hará em la igreja tudo, amado Deus. E isso vai começar por tu mesma casa, por la casa de Deus. É por la casa de Deus que empieza isso. É por la casa de Deus que também empieza a bendição de Deus sobre o seu povo. Para que todo isso suceda, teremos que estar presentes em tu presença, amado Deus, humilhados, quebrantados em tu presença, reflejando o amor, a graça e o perdão, reflejando a compaixão e a misericórdia de Cristo. Aleluia. Bendice, Senhor, essas vidas, ajuda-nos a crescer, a madurar, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a ser melhores filhos, esposo, marido, Senhor, obreiros da casa de Deus, servidores de tu reino. Em nome de Jesus, te bendecimos nesta manhã, amado Deus. Graças por esta palavra, por esta advertência, amado Deus, por essa exortação que nos dá, porque de verdade la necessitávamos, amado Deus. Queremos sim que a gente se convierta, queremos sim que a gente te conozca, e não vai conhecer a Deus se não é através de nós outros. Ajuda-nos, amado Deus, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Desse aplauso ao Senhor nesta manhã, amém? Aleluia, aleluia.